Hoje vamos compartilhar a palavra do Senhor. Nos últimos domingos, à noite, nosso pastor Keyson pregou palavras de muita força, no sentido doutrinário. Porque, queridos, esse é um tempo em que a igreja vai precisar muito de firmeza na palavra. Nós não podemos apenas trazer metodologias ou mensagens com palavras que às vezes a pessoa se emociona, fica feliz, sai daqui vibrando, mas não tem em si mesmo a força que só a palavra de Deus tem. Então eu quero seguir a linha que o nosso pastor já tem pregado e quero hoje trazer uma palavra sobre a fé, mas a fé estável, a fé madura, a fé como um fruto, uma manifestação do fruto. Além do mais, a Bíblia toma a fé como um dom também. O dom da fé é dado pelo Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo distribui os dons na igreja. Hoje em dia se fala muito, queridos, sobre estabilidade emocional, sobre firmeza emocional. Tem se falado muito, combatido bastante os distúrbios psicológicos. Hoje muitas crianças na mais tenra idade já são atendidas por causa de déficit disso, déficit daquilo. Situações N que nós temos visto, que as pessoas nesse nosso século têm que lidar com a sua alma. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para uma estabilidade espiritual. Sabe aquela pessoa de prumo firme? O vento sopra, as águas sobem, a Bíblia diz que os tempos mudam, as doutrinas se espalham, mas existem pessoas cuja fé é estável. E eu quero te mostrar como que Deus completa esse processo em nossas vidas, como é desejo dEle te dar uma firmeza espiritual, que o Senhor te faça firme. A Bíblia diz que o Senhor te faça casa firme. Olhe para quem está do seu lado e diga: seja casa firme. Amém? Abra a Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, esse texto, perdão, queridos, capítulo 14. Esse texto é um texto bem conhecido. Eu vou ler alguns textos nessa noite. E quero mostrar para você a caminhada que o Espírito Santo percorreu com Pedro. E que ele tem dito ao meu coração, obrigada, Rafa. Que ele tem dito ao meu coração: filha, assim como eu percorri essa caminhada com Pedro, eu quero percorrer com você também. Quero percorrer com cada pessoa. Mateus capítulo 14 conta uma experiência linda, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, ele estava ali só. Jesus tinha momentos de oração em solitude. Você pode perceber que em todo o ministério de Jesus Cristo, ele guardava o tempo com Deus de oração, para que o altar de Jesus servisse de base para o exercício do seu ministério. Mesmo tendo uma agenda cheia, ele sempre tomava um tempo. A Bíblia fala muito sobre a madrugada e sobre o início do dia. E ele gostava de estar a sós com Deus orando. O barco dos discípulos já tinha ido, estava no meio do mar, verso 24. E estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram e disseram: é um fantasma, gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas quando ele sentiu o vento forte, teve medo, começando a naufragar. Tem algumas traduções que disse: foi ele para o fundo. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe:
homem de pequena fé. Eu queria que a igreja dissesse: homem de pequena fé. Por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Feche os seus olhos. Peça a Deus que nessa noite caminhe com você nas águas. Mas peça principalmente a Deus que estabilize a sua fé. Peça a Deus que lhe dê o desenvolvimento do seu espírito. Pai, nessa noite nós estamos aqui em Teu nome. Abrimos a nossa boca com a fé, com uma crença pura de que o Senhor nos usará. E pedimos que pelo Teu Espírito nós sejamos vivificados. A letra mata, Senhor, mas o Espírito vivifica. Não te limites à Tua filha, meu Pai. Enquanto eu prego, faz arder o coração do Teu povo, comunicando ao Espírito do Teu povo o que o Espírito Santo está dizendo a eles. Confirma a Tua palavra nessa noite e neutralize e anula as intenções de Satanás, desfazendo entre nós o espírito de engano e derrotando nessa noite o espírito de dúvida, na autoridade do nome de Jesus. Amém. A igreja diga amém. Eu quero que antes de eu começar a ministração você diga assim: Pai, nessa noite me dê vitória em nome de Jesus sobre o espírito da dúvida. Nossa luta nunca é contra o sangue e a carne. Nós nunca lutamos contra nós mesmos, muito menos contra os outros. Nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso na região das maldades. Então hoje eu quero determinar na autoridade do nome de Jesus que nós sairemos daqui com a vitória sobre toda dúvida. Amém, igreja? Queridos, essa experiência foi linda demais. Essa experiência é contada como um exemplo de milagre. Pedro fez um pedido. E eu imagino que ele que ele não pensava que fosse tão rápido o agir de Jesus. Ele viu Jesus e disse: Jesus, eu amo porque uma das características de Pedro é que ele é assim, empolgado, ele é para frente. Isso teve problema para ele em algum momento, mas também Deus usou muito a impetuosidade de Pedro para edificar a igreja. Deus gostava dessa atitude de Pedro, é tanto que Deus o escolheu para ser o pastor da igreja de Atos, da igreja primitiva. Eu quero dizer hoje à noite que Deus ama você do jeito que você é, amém, querido? A personalidade que Deus te deu é linda, é apropriada, é maravilhosa, e o que Deus tiver que ajustar, Ele vai ajustar, amém por isso. E então Pedro, impetuoso, disse: Jesus, se é o Senhor, me leva aí também. Achei maravilhoso o Senhor caminhando nas águas, deixa eu ir. Isso tudo eu que estou pensando, irmão, não está na Bíblia não. Só está dizendo que ele pediu para andar por sobre as águas. Ele disse: és tu, Senhor, deixa eu estar contigo. Na mesma hora, Jesus disse: Pedro, vem. E ele foi, pulou do barco com aquela convicção, com aquela alegria, com aquela impetuosidade própria dele e caminhou. E começou a desfrutar da glória de Deus e andando sobre as águas. Imagina que é uma emoção, né? Você firma ali os pés, você sabe que isso não é normal, você sabe que na água todo mundo afunda, mas de repente é você lá, vendo que Deus atendeu o seu pedido, vendo que Deus honrou sua ousadia, vendo que Deus concordou com você, no momento que você disse: Senhor, faz uma maravilha na minha vida. E aí, a Bíblia conta também que nessa hora, em que Deus estava fazendo algo tremendo, pedido do próprio Pedro, desejo do coração dele, ele esqueceu quem foi que o levou até ali e começou a prestar atenção na força do vento. Queridos, quantas vezes nós oramos, nós pedimos uma maravilha a Deus, nós pedimos: Deus, me casa, Deus, porque eu preciso casar. Deus, olha, dá-me filhos. Deus, me dá recurso financeiro. Senhor, me dá um emprego, porque eu vou falar, é bíblico. O homem tem que comer do trabalho das suas mãos. Senhor, faz um milagre. Me dá isso, me dá aquilo, seja espiritual, seja emocional, seja físico. E nós oramos, e nós concordamos, e nós acreditamos. E de repente nós nos vemos no meio do milagre. Quantos casais estão aqui hoje à noite que desejaram casar, que sonharam casar, que quiseram constituir família, mas que não
primeiro momento se sentiram deslumbrados numa lua de mel, andando sobre as águas. Jesus atendeu meu pedido, eu casei. Mas de repente você começou a perceber que o vento sopra forte, mesmo quando Jesus ouve a sua oração. Sabe, queridos, o melhor não é o começo das coisas, o melhor é o fim delas. Depois de todo o milagre, vai vir um momento em que você tem que segurar firme. A Bíblia fala que a perseverança tem que estar aliada à nossa fé. Diga amém. Naquela hora, Pedro esqueceu como foi que chegou até ali. Estou caminhando sobre as águas, mas o vento está forte, isso não é real, isso não pode acontecer. E ele começa a afundar e grita: Senhor, salva-me. Sabe o que aconteceu, queridos? Entrou o medo, entrou a incerteza. Olha o que é a dúvida. A dúvida é um estado. Será que alguém entrou nesse culto hoje à noite, pastora? Eu saí da minha casa, eu peguei o carro, eu chamei minha família, eu coloquei minha roupa, mas eu vim aqui num estado de dúvida. O louvor passou, eu vi gente orando, eu vi gente se alegrando, eu vi gente quebrantando, mas vamos ser sinceros, não senti nada. Depois veio o pastor, a pastora orou, houve um ofertório. O pastor disse: irmãos, no meio da crise estaremos seguros. Sabe de uma coisa? Também não senti nada. Será, querido, que um estado de dúvida não se instalou no seu espírito, no seu coração? A dúvida é a incerteza, é o espírito do será, onde a dúvida não há convicção, a pessoa não tem credibilidade em alguém ou em alguma coisa. A Bíblia diz, queridos, sem fé é impossível agradar a nosso Deus. É necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se o espírito de dúvida entrar no teu coração, meu irmão, o mesmo Jesus que fez você andar por sobre as águas vai ter que correr para te segurar pela mão, senão você vai afundar. É misericórdia que tem que clamar agora. Quantos casamentos estão debaixo d'água? Senhor, me dá um emprego, me dá um salário bom. Quantas vidas financeiras mergulhadas. Quantas vidas espirituais desajustadas. Engraçado, Deus, eu comecei bem. Eu era um crente fervoroso. Eu era um crente cheio do Espírito Santo. Eu tinha desejo de jejuar. Eu amava culto de oração. Eu tinha prazer em ler Bíblia. Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Hoje para ir num culto é uma guerra. Ai meu Deus, eu vou ou não vou? Ai meu Deus, eu preciso ir. Olha as crianças, tem que dar exemplo. Vamos embora, todo mundo arruma aí. Mas se ventar mais forte, fica em casa. 2 Coríntios 4, 16 a 18, a Bíblia vem dizendo para nós: não desanima não, irmão. Não desanima. Embora exteriormente você veja que está havendo um desgaste, interiormente, lembre-se que você está sendo renovado dia após dia. Tem crente aqui? Diga aleluia. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que vai pesar mais do que todo sofrimento. Escuta, igreja, tem uma glória de Deus sobre a noiva que está descendo e vai descer, que vai ter muito mais peso do que de qualquer tribulação. Assim fixamos os olhos nele, naquilo que não se vê, porque o que vê é transitório. Sabe quando foi que Pedro começou a descer na água, gente? Quando ele começou a olhar para o que se vê. Está ventando. Quando nós começamos a olhar para o que vemos, a dúvida entra. A fé, ao contrário. A fé na incerteza. Deixa eu parar um pouquinho aqui e perguntar para você. Tem alguma área da tua vida naufragando? Tem alguma área
área da tua vida em plena tempestade. Pastora, vamos falar aqui. Tem áreas da minha vida já submersas. A verdade é essa. Eu já nem consigo mais alcançar. Pois hoje à noite o Senhor quer trocar a dúvida pela fé na tua vida. Irmãos, eu ouso dizer que um dos maiores privilégios de uma pessoa salva é a fé. Não é normal, não é natural. Todo mundo caminha de um jeito. Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui. Aprenda aqui, olha só. Eu não estou falando daquela fé natural. O culto vai acabar. Eu vou pegar meu carro. Vou entrar com o pessoal dentro dele. Vou passar ali. Vou pegar um lanchinho. Vou chegar em casa em paz. Isso é uma fé natural. Fé de que amanhã você vai levantar. O telefone vai tocar. Você vai para o serviço. Isso é uma fé natural. Deus não está nos ensinando uma fé natural. Deus não está nos ensinando uma fé idólatra. Tem muita gente querendo crer, mas quer crer em gente, não quer crer em Deus. Fulano vai. Cicrano vai. O irmão disse, aquele pastor famoso falou, quem vai estar lá no evento? Quem vai fazer tal coisa? Quem é? Como é que... não, olha, se pelo menos aquele pastor que eu vejo na televisão, que Deus opera milagre, orasse por mim, com aquela toalha, com aquele óleo, com aquela situação, eu até cria. Mas o culto da igreja, com o pastor que eu vejo todo domingo, a pastora, o irmãozinho do louvor, hoje eu vi aqui Deus usando a Karen, e ela abrindo a boca e dizendo assim, olha, vamos vencer o inimigo aqui, mas não pode ser de qualquer jeito. Aí eu pergunto, não, mas a minha fé... tem estrutura bíblica suficiente para eu acreditar que Deus está usando a boca da minha irmã? Sem ela ter título? Quem é você, irmãzinha? Irmãzinha, você veio de onde? Qual é seu título para eu acreditar que Deus está tomando a tua boca nesse altar hoje à noite? E eu tomar posição, levantar no meu lugar e dizer, é verdade mesmo. Vamos vencer batalha espiritual aqui nessa noite. É verdade mesmo. O inimigo vai ter que se sujeitar, porque há poder no nome de Jesus. E eu quero dizer uma coisa, igreja, guarda isso no teu coração. Antes que seja tarde, Deus quer remover a idolatria da nossa fé. O tesouro é Ele, mas os vasos sempre serão de barro. Para de olhar para as pessoas como se elas fossem um tesouro. Irmão, olha para o irmão que está do seu lado aí. Dá uma olhadinha para ele, rapidinho. Deus pode usar essa pessoa em teu favor, diga amém. Coloca a mão pela fé nessa pessoa e diz, eu te abençoo em nome de Jesus. Você não sabe, mas do seu lado pode ter um gigante espiritual. Porque a fé não pode ser idólatra. A fé não pode levantar ídolos. A fé não concorda com ídolos. Igreja Batista Filadélfia em Taguatinga, diga assim, só Jesus Cristo é o Senhor. Vamos juntos? Só Jesus Cristo é o Senhor. Aplauda Jesus nessa noite, glorifique o nome dEle. Eu quero denunciar nessa noite a fé religiosa. Como é essa, minha pastora? Uma fé sem frutos. Eu creio em milagres, porque hoje o meu milagre vai chegar. A música é muito bonita, mas a fé religiosa, ela só canta de boca para fora. É uma fé sem frutos. Ela não está alicerçada no amor. Ela não compartilha da paz, não traz longanimidade, não traz benignidade, não traz bondade, não traz mansidão. É uma fé que não mostra domínio próprio. Sabia que eu sou uma mulher de Deus? E cadê o teu fruto? Quando nós formos arrebatados, eu nem sei se é possível, mas se possível for, você se lembrará desse dia. Sabe o que é que o noivo vai procurar na noiva? O fruto. Muito mais até do que os dons. O fruto. Esse é o quarto tipo de fé que a Bíblia condena, a fé ritualística. Essa fé ritualística é uma fé que não tem obras, é diferente da primeira que eu falei. Como é, minha pastora, a fé ritualística? A fé ritualística é bonita.
Tem tanto ritual, tem tanta mandinga gospel, tem tanto disse e não disse, mandinga gospel. E sobe monte, desce monte, e faz isso e faz aquilo, e vai e volta, nada contra os montes. Jesus orava num, eu já acabei de ler o texto aqui hoje à noite. Mas esse tipo de fé com ritual, mas que não tem obra nenhuma, que vê o irmão passando necessidade, e passa, passa de lado. Eu vim aqui orar, eu não vim aqui ajudar você não, irmão. Eu vim aqui para receber poder, irmão. Eu não vim para olhar para o lado para ver se você precisa de mim, não. Um tipo de fé ritual, vazia. Não é essa fé que Deus quer me ensinar. Uma fé infantil. Ai, não está dando certo. Ai, antes não era assim. Irmão, ora por mim. Pastor, é errado pedir oração? Não, é errado viver dependente da oração dos outros. Olha para o lado e diz assim, irmão, em nome de Jesus, cresce. Ai, eu estou fraco. Por que, irmão, tu está fraco? Eu estou fraco, sabe por quê, pastora? Porque eu estou pedindo a Deus e Ele não está fazendo. Irmão, Deus não é seu serviçal não, irmão. O nome dele é Deus. Conhece um nomezinho chamado Jeová? Já estudou? Você sabe o que quer dizer o eu sou, a raiz? Você pensa que você diz assim, ô Senhor. Deus está dizendo para a igreja, amadureça. Vocês estão buscando estabilidade financeira. Como eu quero um concurso para ninguém me demitir. Irmão, muito mais do que almejar uma estabilidade financeira, que aliás hoje nem funcionário público tem mais estabilidade. Sabe-se diz quem é brasileiro e mora no DF. Tem não, irmão, porque tem hora que o dinheiro não chega para pagar, tem que dividir em 3, 4 vezes. Porque antigamente na nossa cidade, não precisava ser crente, precisava ser funcionário público. Verdade ou mentira? Tem gente corajosa aqui hoje à noite? Os cultos de oração era me passa no concurso, me passa no concurso, me passa no concurso. Hoje em dia é, Senhor, depende de ti, eu dependo de ti, eu dependo de ti. Eu, na autoridade do nome de Jesus, profetizo a essa igreja, desperta contra toda a fé infantilizada. Uma fé consumista também não agrada a Deus não, viu, irmão? Irmão, eu não lembro, eu já era adolescente, tinha uma musiquinha assim na televisão. Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho, danoninho, dá. Irmãos, vai ter um mover na igreja, é. Como é que é, pastora? Irmão, nós vamos vir para cá pagar preço de oração e intercessão. Por missões, pela nação, pelo expandir do reino de Deus, pela libertação das famílias, pela cura dos valores, pelas nossas autoridades. Aí vem 30 pessoas, 40, 50. Aí a gente diz, irmão, vamos fazer uma campanha. Qual é o nome da campanha? Me dá danoninho. É a campanha do me dá. Deus está dizendo à igreja, busca em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas, meu irmão, vai ser acrescentada na tua vida. Num tipo de fé madura, sabe o que vai acontecer, meu querido, minha irmã? As bênçãos vão vir correndo atrás de você. Elas virão e te alcançarão. Obedece. Obedece, meu irmão. Obedece para você ver se você tem que orar para Deus te dar dinheiro. Obedece para ver se você tem que orar pela paz. A paz, ela segue a obediência.
O cara pode estar passando, a pessoa, o irmão, a irmã, seja quem for, pode estar passando a pior tribulação, a pior dor. A Bíblia diz: a paz de Deus excede a todo entendimento. E vai guardar em Cristo Jesus tua mente e teu coração. Quer paz? Quero, pastora. Obedece. Começa a viver princípios. Mas eu cheguei até aqui para dizer que eu sei qual é o tipo de fé que agrada a Deus. Quero que a igreja diga fé perseverante. Só os homens, fé perseverante. Só as mulheres, fé perseverante. Todo mundo, fé perseverante. Tem gente aguerrido no espírito aí, levanta a mão e diga fé perseverante. Diga: eu sou brasileiro, mas eu também sou de Deus. Eu não desisto nunca. Em nome de Jesus. Aplauda esse Deus que merece a nossa honra. A fé perseverante. O que eu me apaixonei para trazer essa palavra hoje à noite. Estava lendo a Bíblia e comecei a ler, o Espírito Santo me trouxe esse texto. Eu comecei a ler e o Senhor me falou tudo isso que eu acabei de compartilhar sobre Pedro. Tudo isso que Deus quer de mim e de você. Mas o que me impactou foi que o Espírito Santo me falou assim: filha, quando eu deixei Pedro naufragar, eu tinha um propósito. E eu disse: Jesus, qual? Ele disse: olha o que está no texto. Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro e disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aqui, Pedro voltou para o barco, se secou, adorou Jesus. Mas a ação do Espírito Santo para trazer a constância da fé continuou agindo na vida de Pedro. Sabe o que o Espírito de Deus tem me falado? Fé, minha filha, é uma decisão, é um passo. Mas a fé precisa ser associada. E eu disse: Deus, então me explica como. E o Senhor me levou para o texto de Pedro. 2 Pedro, por favor, querido, acha esse texto para nós e coloca aí nesse telão. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Olha, irmãos, o que está escrito aí. Mas eu quero te contar um segredo muito forte. Sabe quanto tempo demorou, meu irmão, entre Mateus capítulo 14 e Pedro escrevendo as epístolas? Se levaram pelo menos uns 20 anos. Olha que lição que o Espírito do Senhor nos dá hoje à noite. O Senhor toma Pedro e deixa ele naufragar e termina com uma frase: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aí o Senhor continua agindo. E Pedro não só vai ficando velho, Pedro vai ficando maduro. Pedro vai aprendendo com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor vai conduzindo Pedro. Pedro deixa de ser o pescador. Pedro se torna o pastor. Depois Pedro se torna apóstolo. Depois Pedro se torna o escritor das epístolas de Pedro 1 e 2. Pelo Espírito do Senhor. Claro que Deus ia chamar Pedro para escrever. Vem cá, rapaz. Você pensa que eu trabalhei na tua vida esse tempo todo à toa? Eu vou deixar escrito o que é que eu faço na fé de um homem. Eu vou deixar registrado como é que eu caminho com um servo meu. Eu vou ensinar para a minha igreja. Eu vou ensinar para os ministros. Eu vou ensinar para os meus servos como é que eu caminho. Porque o Pedro que naufragou, pelo Espírito do Senhor, ele tomou papel e caneta e o Senhor pregou na boca dele e escreveu
recebeu essa palavra que está aqui agora, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, Pedro, eu queria que a igreja dissesse assim, Pedro, o mesmo que naufragou, o mesmo que foi chamado homem de pequena fé. Eu vou dar um exemplo aqui. Pedro 1, com todo amor, com todo respeito, vou fazer porque é minha família. Pedro 1, Pedro no mar, Pedro no barco, pastor Dan, né meu amor? Mamãe pode fazer porque é meu filho, ele sabe o que é que eu estou falando com amor e respeito. Pastor Daniel. Aí Jesus vira e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Presta atenção que a tua escola não acabou não, vai formar ainda. Aí se passam mais de 20 anos. Vocês sabem as experiências que o Espírito Santo trouxe na vida de Pedro. Aí, está quase perto de Pedro dizer para o Senhor assim, estou pronto meu pai, estou pronto, viu? Aí está na maturidade do nosso pastor. Amém? Amém, igreja? 20 anos depois, 23, 48, 25 anos. Aí é o Pedro apóstolo. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está ensinando a vocês hoje à noite? Aí é o Pedro apóstolo. Oi, igreja. Olha Pedro falando. Oi, eu sou Pedro. O Pedro, o homem da pequena fé, o homem que duvidou, o homem que quando se viu no milagre, olhou não para Jesus que fez, mas para o milagre que estava feito, e começou a cair, e começou a submergir, e começou a desconfiar, esqueceu que o mesmo Deus que casa, faz a família ficar de pé. Se tem crente aqui, diga amém. Esqueceu que o mesmo Deus que dá o emprego, dá o salário, é quem traz a prosperidade. Esqueceu que o mesmo Deus que permite o vale da sombra da morte, diz não tema mal nenhum, porque eu sou a tua cura. Aí, Pedro começa a pregar para a igreja, e eu fico apaixonada pela palavra de Deus. Igreja, oi Pedro, começa a se empenhar, começa a colocar diligência. Sabe o que é diligência, meu irmão? É força, é empenho, é guerra, é luta, é decisão. Pedrão está lá 20 e tantos anos depois dizendo, igreja, não basta ter fé. Tem que associar a fé com a virtude. Eu estou vendo muito crente desistir do propósito de Deus, porque nunca passou para o ponto 2. Eu cria, pastora. Eu sempre fui uma pessoa que acreditou, mas parou no tempo. Acreditou, mas guardou a unção. Acreditou, mas parou de buscar. Acreditou, mas achou que crer era tudo, e não é. O Senhor está dizendo hoje, uma igreja madura vai ter que começar a caminhar e dizer, não basta fé, tem que ter fé associada à virtude. A virtude é o conhecimento. Coloca aí, meu irmão, versículo 6. Associado ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, essa palavrinha, eu quero que a igreja leia comigo. Eu digo, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, o amor. Eu não gosto dessa tradução. O amor. A fraternidade, e a fraternidade, o amor. Você sabe, querido, que Deus está dizendo para você hoje à noite? Irmão, meu filho, minha filha, você precisa acrescentar. Se você parar, Senhor, estou achando uma coisa estranha. O que você está achando estranho, meu filho? Tu me destes tantas promessas, por que elas não estão se cumprindo? Dá uma cutucada no seu irmãozinho aí para ele despertar e fala assim, irmão, tu está esperando alguma promessa? Pois hoje o Espírito Santo está mandando uma resposta para você. Quem recebe a resposta de Deus hoje? O
Espírito de Deus está me falando cada coisa aqui que eu não estou nem conseguindo me conter. Sabe o que Deus está me dizendo aqui agora? Não é porque Ele não quer que você ainda não pisou nessa terra. Deus está dizendo nessa igreja hoje à noite: o querer de Deus já está confirmado sobre o que você está clamando. Eu estou dizendo aqui em nome de Jesus, irmão, olha para mim. Deus quer te dar o que você está pedindo. Mas Ele vai levar o homem de pequena fé a escrever. Gente, eu descobri uma coisa. Não basta a fé. Eu tenho que crescer. Tem que acrescentar virtude. Tem que acrescentar conhecimento. Pastora, todo domingo eu venho para essa igreja aqui. Tudo que eu sei é o que vocês ensinam. Porque eu passo a semana inteira sem acrescentar conhecimento na minha fé. Irmão, em nome de Jesus, você está vivendo do versinho da caixinha da promessa? Não, pastor, esquece isso, hoje em dia está tecnológico. Eu estou vivendo do versículo do dia, que o celular manda. Sabia que tem um programinha? Quem já viu? Levanta a mão. Não vou levantar não, senão o povo vai pensar que eu não leio Bíblia. Não, irmão, você lê, eu acredito. Irmão, um servo de Deus que vem na igreja, converte, diz que é crente, que crê e que vive do despertar de um versículo do celular. Teve uma pessoa que chegou para mim esses tempos atrás e perguntou assim: pastora, a senhora estuda onde? Eu disse: como assim? Não estou entendendo. A senhora estuda onde? Como a senhora estuda? Eu disse: irmão, na Bíblia. Não, mas não tem condições. Na Bíblia. Na Bíblia. Essa mensagem de hoje à noite é da Bíblia, irmãos. Só da Bíblia. E não é nada que você também não poderia ter tido a revelação. Bastava você ter lido Mateus, prestado atenção que Pedro afogou, continuado crescendo, buscando conhecimento, aí chegava em 2 Pedro, olha o homem da pequena fé, se tornou um escritor bíblico, meu Deus, eu também posso, recebe na tua vida esse crescimento. Aí, meu Deus, é ele, é o homem do milagre, é o homem que caminhou nas águas. Ele está dizendo, meu Deus, depois de ter vivido com o Senhor, que eu tenho que acrescentar virtude na minha fé e que a minha fé vai ter que ser perseverante. Pronto, está aí. Irmão, sabe como é que eu oro? Pai, ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. A Bíblia diz, é o Pai quem revela o Filho. Quando eu vou ler Bíblia, todo dia eu peço: Pai, me revela Jesus. Eu não peço: Pai, me dá uma palavra para eu saber se eu compro esse sapato ou não. Irmão, eu não oro, porque eu acredito que Ele me ama tanto que eu vou comprar o sapato e Ele vai abençoar. Eu oro assim: Pai, me dá Jesus. Tem alguém aqui que quer? Tem alguém aqui, eu estou falando sério, tem alguém que quer revelação na palavra nesse lugar? Eu oro e digo: Deus, me dá Jesus. E começo a ler a Bíblia. E Ele vai abrindo os meus olhos. Efésios 1 diz: ilumina, Senhor, os olhos do meu entendimento. Ora essa oração, meu irmão. Uma oração de Paulo. Mas para concluir a nossa palavra dessa noite, Paulo e Pedro escrevem a mesma coisa, um numa direção, outro na outra. Mas como foi na vida de Pedro que nós tomamos o exemplo hoje, ele diz assim: queridos, sejam diligentes,
Sejam esforçados. Ele não diz assim: se você quiser, irmão, aqui está uma listinha agradável daquilo que você pode ser. Ele diz: meu irmão, você vai precisar se esforçar, você vai precisar amadurecer, você vai ter a ajuda do Senhor. Eu vou dar uma paradinha aqui de 1 minuto. Tem muita gente decepcionado com Deus, porque está enganado. Pensa que a ajuda de Deus é coação. A palavra que eu estou dizendo é coação. Pensa que Deus trabalha na vida da gente forçando barra. Pensa que Deus entra na nossa vida. Engraçado. Eu já orei. Se Deus quiser mover, Ele vai mover. Eu já pedi. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Está aqui. Olha, Senhor, tua vontade. Você acha, irmão? Você acha que Deus vai vir na tua vida quebrando tudo? Irmão, Deus não arromba, Deus abre a porta porque Ele tem a chave de Davi. É uma cooperação, queridos. O Espírito do Senhor vem sobre ti e diz assim: Cida, minha filha, desenvolva a sua fé. Por que, Senhor, aquilo não deu certo? Não deu certo porque eu quero treinar a tua fé. Ó Deus te dando a sua resposta hoje à noite aqui. Ó por que a tua resposta não chegou ainda? Porque Deus está treinando a tua fé. Aí o Senhor diz: olha, vamos associar o agir do Espírito de Deus com a disposição e a diligência do homem. Quando Paulo vem falando para os Gálatas, ele diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e com as concupiscências. Porque se você, meu irmão, viver pelo Espírito, está aqui, ó, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Aí ele continua: se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, não nos tornemos vaidosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por que Deus dá para aquela irmã e não dá para mim? Por que Deus faz na vida daquela pessoa e não faz na minha? O Senhor está dizendo: o caminho não é esse. O caminho é a diligência. O caminho é dizer: Senhor, a minha fé está sendo provada, mas eu quero me conservar firme e constante. Eu quero, Senhor, na autoridade do Teu nome, não permitir que o meu espírito seja, como o texto de Tiago nos alerta, como a onda do mar. Tiago capítulo 1 é outro texto tremendo, e eu quero terminar com Tiago capítulo 1. A palavra do Senhor diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por todo tipo de provação, porque o valor da tua fé vai ser provado. A prova da fé vai produzir perseverança, e a perseverança vai ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Para a gente terminar, a igreja, diga assim: eu quero ser maduro e íntegro. Eu quero hoje declarar uma palavra profética sobre a sua vida. A provação da sua fé vai gerar perseverança. Você, querido, não vai ser aquele tipo de gente que crê hoje e domingo que vem não crê mais. Você não vai ser aquele tipo de gente confundida, aquele tipo de gente abatida, aquele tipo de gente desanimada, que tem que ser guinchada espiritualmente. Olha só, querido, o texto que nós estamos terminando: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A todos Ele dá liberalmente, e não lança no rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Quem duvida, veja que nós começamos a mensagem dessa noite dizendo que no nome de Jesus hoje nós derrotamos o espírito de dúvida. Quantos dizem amém?
Não duvide, porque quem duvida é como a onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Essa pessoa não receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dúbio, um dia ele crê, no outro dia ele não crê. Num dia ele quer, no outro dia ele não quer. Numa hora ele está sabendo o que Deus vai fazer, na outra ele está abatido, oprimido pelas suas dores e pela sua falta de maturidade. A Bíblia está dizendo: irmão, se você está abatido, se glorie na sua exaltação. Se você é rico, se glorie no seu abatimento, porque tudo vai passar. A Bíblia diz: mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Que os salvos fiquem de pé nessa noite, neste lugar. Nós vamos fazer uma oração diferente hoje. Nós vamos fazer uma batalha espiritual contra toda dúvida. E vamos levar conosco uma decisão de que nós não apenas somos daqueles que creem, mas são daqueles que acrescentam à fé a virtude, a perseverança, a fraternidade, o amor, o conhecimento, para que cumpramos o propósito de Deus. E antes de passar a palavra para o nosso pastor orar por nós, eu quero que você diga: eu recebo. Diga mais uma vez: eu recebo. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Marcos capítulo 16 diz, irmãos, que os sinais acompanhariam quem? Qualquer pessoa, mesmo os crentes? Não, os sinais acompanhariam apenas aqueles que creem. Digam: aqueles que creem. Você precisa acreditar. Hebreus no capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a firme convicção daquilo que se espera. Certeza, você tem certeza daquilo que você está esperando, que de fato Deus pode todas as coisas. Você tem perseverado em meio à luta, à dificuldade. Senhor, não chegou, mas vai chegar. Não fez, mas vai fazer, porque Deus pode todas as coisas. Irmão, nós precisamos amadurecer e acreditar firmemente na palavra de Deus, pois Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Ele é fiel para poder cumprir. É isso que precisa ficar claro na sua mente. Eu só preciso acreditar que Deus pode todas as coisas. Quem quer que um milagre o acompanhe para qualquer lugar que você for? Eu quero, irmão. Tem que ter milagre todo dia, toda manhã. Algo de Deus de extraordinário precisa acontecer na minha vida, na minha família, todos os dias. Existe uma oração que nós temos feito em nossa casa: Senhor, esse milagre nós vamos viver em família. Nós estamos orando por um propósito. Pastor, por que não aconteceu ainda? Nós estamos aprendendo a perseverar em oração. Vai acontecer, o milagre já foi liberado, nós já o temos. Todas as coisas estão prontas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o que diz a Bíblia. Se está pronto, irmão, nós já recebemos pela fé. A fé, ela remove montanhas. A fé, ela vence dificuldades. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Agora, em nós mesmos, irmãos, um dia nós ficamos sabendo de uma menininha que foi curada de um rim, que humanamente falando, não havia cura. Mas Deus, que é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, operou um milagre na vida dela. Querido, Deus não mudou. Isso não é história de igreja evangélica. Deus pode todas as coisas, só que Deus exigiu uma determinada postura minha. Deus escreveu o que Ele queria que fosse feito. Isso não é invenção, criação humana. Deus disse: eu quero dessa maneira. A regra do bolo ser feita é assim: se passar do tempo ele sola, se faltar ingrediente ele não fica bom. Para que fique do jeito que Ele deseja, Deus escreveu regras.
e claras. Meu filho, quer viver vida longa sobre a face da terra? Honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Nesse período que eu tive afastado, uma das coisas que Deus me ensinou foi honrar meu pai. Eu ia 2 vezes por semana à casa do meu pai, levava presente a ele, levava queijo, levava uma coisa, levava outra, dizia: pai, eu te amo, obrigado por tudo. Honra teu pai e tua mãe, para que aumente os teus dias sobre a face da terra. Deus quis que fosse assim. Ele não disse: honre só os bons, só aqueles que foram cordatos, que te ajudaram na sua vida. Honre pai e mãe, é princípio, é regra que Ele estabeleceu. E quando você se enquadra dentro dessas regras, você está habilitado a receber o milagre que você precisa. Ah, pastor, então Deus quer assim. Irmão, não fui eu que escrevi, Ele escreveu, vai discutir com Ele. Um dia um irmão me perguntou: pastor, mas por que tem que ser desse jeito? Eu falei: irmão, vai discutir com quem escreveu, eu estou aqui para obedecer. Existe uma regra antes de eu nascer e de você nascer. Ele escreveu, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, porque Ele é Deus e eu sou apenas filho e servo, e eu estou aqui para obedecer. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Fé precisa ser exercida e perseverante. Não aconteceu hoje, que eu gostaria que fosse agora. Eu queria que a igreja tivesse o recurso hoje, mas pode ser até meia-noite, pode ser daqui a pouco, pode ser ao término do culto, pode ser amanhã de manhã. Eu creio que o meu Deus pode todas as coisas. Talvez você tenha entrado hoje aqui duvidoso acerca de alguma coisa. Querido, o nosso Deus não está morto. Por mais que alguns digam por aí, essa história de igreja evangélica é baboseira, é para a igreja levantar recurso. História de igreja evangélica está pautada na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, irmãos, que isso aqui não pode mudar. Eu mudo, o meu celular muda, o seu carro muda de ano, ele é melhorado e aperfeiçoado. Apenas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Eu queria que você aplaudisse. Ela é a mesma desde o dia em que ela foi escrita. Ela não muda nunca. Eu mudo, talvez o meu conceito mude acerca de algumas coisas. Até hoje eu detesto política, e principalmente dentro de igreja. Não sei amanhã, irmão, talvez amanhã eu mude, eu espero que não. Detesto rede social. Eu não tenho Instagram. Quem mexe para mim é a pastora Paulinha. Não tenho Facebook, eu não gosto. Não tenho nada contra quem goste, eu não gosto. Mas amanhã eu posso mudar e posso vir a gostar. Agora, irmãos, o que Deus escreveu aqui, eu gostando, eu não, isso aqui permanece para sempre. Isso aqui é segurança, é estabilidade. Isso aqui não muda nunca. Passam céus e passam terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso aqui é segurança para você. Você está servindo um Deus estável, equilibrado. Está chovendo, Ele é o mesmo. Está fazendo sol, Ele é o mesmo. Está trovoando, Ele é o mesmo. Está nevando, Ele é o mesmo. Deus não muda. Ele é o único que não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Deus não muda. Irmão, isso para mim traz segurança. Andar com alguém estável, equilibrado, que não muda. Por isso você não pode nunca dizer: pastor, eu não mudo, nessa área é difícil. Irmão, só Deus não muda. Um dia eu disse isso para minha mulher: você não muda nunca. E ela olhou para mim e disse: está me chamando de Deus? Eu falei: como assim? Você está dizendo que eu sou Deus? Eu falei: estou entendendo, minha irmã. Eu estou dizendo que você não muda. E ela disse: só Deus não muda, o resto tudo muda. Há 3 meses atrás eu estava mais gordinho, eu emagreci. Eu espero que seja definitivamente. Irmão, eu sei lá, tudo muda. Engordei, emagreci. Quando casei com 67 quilos.
Depois a vida prosperou, fui para 105. Tudo muda, irmão. A mulher engravida, veio o processo de gravidade. Tudo muda. Tudo muda. Eu casei, eu tinha muito cabelo, agora eu tenho umas entradas aqui poderosas. Tudo muda, irmão. Mas sabe qual é a nossa vantagem? Nós temos um Deus que não muda nunca. Aplauso a esse Deus, Ele não muda. Que maravilha, Deus não muda, irmão. Deus não muda. Ele te amou ontem, Ele vai te amar hoje, vai te amar para sempre. Pastor, e se eu pecar? Deus nunca vai deixar de te amar, querido. Nunca. Deus não se abala pelo seu erro. Ele morreu por você. Deus te ama. Ele tem prazer em você. Feche os seus olhos. Persevere. Acredite. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode intervir hoje, cirurgicamente, nessa sua questão, nesse seu problema, nesse seu pedido. Deus não muda. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu profetizo, você vai começar a exercer fé, vai profetizar, vai declarar: o meu Deus pode todas as coisas. Ele pode abrir essa porta, Ele pode me dar isso, Ele pode me curar, Ele pode me libertar, Ele pode fazer meu casamento mudar da água para o vinho, Ele pode melhorar os meus filhos, Ele pode todas as coisas. Deus, irmão, Deus, nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando de instituição, nós não estamos falando de pastor, de pastora, nós estamos falando daquele que morreu, ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Nesse Deus você pode acreditar, esse Deus pode todas as coisas, e eu declaro hoje: o seu milagre não vai acontecer, ele já aconteceu no reino espiritual, e hoje você toma posse desse milagre. Hoje o milagre de Deus chega às suas mãos, a sua boca vai ser mudada. O meu milagre já aconteceu, eu recebo em nome de Jesus, e os povos verão e todos saberão que não existe um Deus como o nosso Deus. A Ele honra, glória e majestade para todos sempre, em nome de Jesus. O seu milagre já veio. Ande pela fé, irmão. Não deixa você sentir a força do vento, o problema, a dificuldade. O seu milagre já veio. E para as mulheres que desejam engravidar, pela fé, sintam o seu bebê no ventre. Já está sendo gerado o meu bebê no meu ventre. Deus está gerando uma criança, um profeta, uma profetisa dentro de mim. Irmão, se você não precisa de fé, você está fazendo o que aqui? Eu venho semana após semana, porque se Deus não estivesse comigo, eu não estaria vivo hoje. Eu devo tudo ao meu Deus. É claro que, como minha esposa disse, eu tenho que estar trabalhando e acrescentando conhecimento, virtude, me esforçando, perseverando, para que quando o milagre chegar, eu esteja apropriado para ele. A grande questão não é apenas o milagre, é a certeza de que Deus me ama e Ele é poderoso para fazer o que eu preciso, o que você precisa. Se a gente pudesse fazer tudo, ninguém estaria hoje aqui, irmão. Por isso Ele diz: olha, vocês terão um pouco de fardo, vocês terão o que? Um pouco de aflição, um pouquinho. Olhem para mim, eu posso todas as coisas. O que você tem hoje, irmão, é isso aqui diante de Deus. A Bíblia diz que um pé dele está no mar e o outro na terra. Pense o que é um pé no mar e o outro na terra. Que o meu nome e o seu nome estão escritos na palma da sua mão. Claro que isso é no sentido figurado. Claro que isso a Bíblia está querendo dizer: Deus é ilimitado. Ilimitado. E eu estou aqui porque creio que o
meu Deus, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas hoje. Vamos aplaudi-lo mais uma vez.